Então, oremos. Senhor Deus, Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos reunidos para ler a sua palavra que o Senhor nos enviou por meio do seu Espírito. Agradecemos, Pai, porque por meio desse livro, Atos dos Apóstolos, podemos ver o que nossos irmãos fizeram no passado, como foram usados pelo Senhor, e olhando para eles e vendo a sua mão na vida deles, podemos ver como nós podemos servir o Senhor hoje, que nós podemos ser usados pelo Senhor para sermos seus servos e suas servas neste mundo. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Continue trabalhando em nossas vidas para que possamos amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, irmão. Boa noite a todos. Boa noite, Patrícia. Então, quero começar com o mapa e depois falar uma coisa, corrigir algo que eu falei na última aula, que foi 15 dias atrás. Deixa eu ver aqui, compartilhar a tela, primeira coisa. Cadê? Ah, tá aí, tá em verde. Então, eu falei para vocês, aqui é o mapa da segunda viagem missionária de Paulo e Silas. Então, nós vimos na última aula os irmãos em Atenas, em Atos capítulo 17. Eu acho que eu falei com vocês que de Atenas para Corinto é perto, e eu, na minha cabeça, seriam 50 quilômetros, mas eu olhei essa semana e vi que é cerca de 90 quilômetros. Mas não deixa de ser um lugar relativamente próximo. Então, vamos abrir a Bíblia. E no finalzinho do capítulo 17, lembra que Paulo estava pregando lá, e quando ele falou no capítulo 17, 31, vou ler o 31 todo. Pois Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que designou, claro que é Jesus, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Que até terça-feira estava dando aula de Atos para um grupo, uma aula presencial, e nós estávamos no capítulo 2. Então, vimos a pregação de Pedro no capítulo 2, e lá Pedro fala bastante sobre a ressurreição. E aqui Paulo, também, a pregação dele termina falando sobre a ressurreição. E a reação do povo está no 32. Quando viram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Outros disseram, a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntavam-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. E eu coloquei no grupo hoje, não sei se você olhou, uma anotação da Bíblia. Como é que é a Bíblia? Não é anotada, não. Esqueci, mas é uma Bíblia de estudo, que eu vou lembrar depois. Mas que eu achei interessante que o autor colocou, é que quando nós falamos de Jesus hoje, nós vamos também, vai ter pessoas que não vão aceitar, que vão rejeitar, mas sempre tem outras pessoas que têm o coração aberto, que Deus trabalha em suas vidas, que vão abraçar a fé e se tornar seguidores de Cristo. Então, é para a gente continuar animado, né? Perseverando, sabendo que mesmo muitos rejeitando, né? Vai ter um aqui, outro ali, que vai
seguir esse caminho, o caminho da vida, o caminho de Jesus. Muito bem. Acho que agora eu lembrei, a Bíblia de aplicação pessoal, para a gente aplicar a palavra. Então, vamos ler capítulo 18. Vamos ver primeiro a parte das viagens e pessoas ali. Verônica, poderia ler do 1 ao 4? 1 ao 4. 18, 1 ao 4, é isso? Isto mesmo. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados eles debatiam na sinagoga e convenciam judeus e gregos. Muito bem. Então, como nós estamos falando no início, saíram de Atenas, foram a Corinto, e pelo que eu estudei, naquela época, Corinto, em termos de população, era maior do que Atenas. Até pela localização, acho que os transportes de materiais, deixa eu ver aqui. Viagem 2. E não sei se dá para ver nesse mapa. Não, esse mapa não é muito claro. Mas os navios encostavam aqui em Corinto e atravessavam terra só um pouquinho e tinha um lugar para continuar a viagem do outro lado, que tem tipo um canal ali, né, uma baía. Então, Corinto é um lugar de muito comércio. E pelo que eu vi, tinha quase meio milhão de pessoas naquela época. Então, uma cidade muito importante naquela região e na Grécia, a maior cidade da Grécia no primeiro século. Então, como era o costume de Paulo, ele foi a qual lugar da cidade? Ali no versículo 4. Boa noite, irmã Esther. Nós estamos em Atos 18. Atos 18. E no versículo 4, onde Paulo está? Todos os sábados ia à sinagoga. Então, essa é sempre a estratégia de Paulo, né? Nós vimos desde o capítulo 13, em Antioquia. Quando a cidade tem uma sinagoga, Paulo começa lá. Nós vimos em Filipos que foi diferente, que ele foi à beira do rio, onde havia um lugar onde as mulheres oravam. Então, nós acreditamos que em Filipos não havia uma sinagoga. Mas onde havia, ele ia lá. E quem tem outra tradução, como a Ludmila e talvez Esther, vocês me ajudam com os verbos que vocês têm. Aqui na NVI fala, todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Ludmila, quais os dois verbos que tem na sua? Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, E procurando convencer judeus e gregos. então, a segunda palavra é a mesma, convencendo, convencer. Muito bem, Esther, abre seu microfone, que seu microfone não está fechado. Como está na sua? No meu está discorria e persuadindo. Persuadindo. Então, eu gosto de ver essas palavras. A sua é diferente também, Rodney? Seu microfone está fechado. Isso, vê aí. Abriu.
Ok, disputava e Aham, convencia. tá bom. Acho que a sua é parecida com a Ludmilla. Ah, ok. Então, eu gosto de ver essas palavras que mostram que existe razão quando falamos sobre Jesus, né? Falamos sobre nossa fé, falamos sobre nossos sentimentos, né? Mas também mostramos fatos. Então, lembra até Jesus, antes de voltar para o Pai, como ele mostrou para os irmãos, aquelas passagens, as profecias no Antigo Testamento, que falavam sobre o Messias, que o Messias viria. Então, aqui estão discutindo, debatendo, convencendo, persuadindo esses judeus, usando as escrituras e usando a mente, né, a razão. Muito bem, vamos continuar. Deixa eu ver. Esther, pode ler do versículo 5 ao... vamos devagarinho, só 5 e 6. Ok. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. E pondo-se ele e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Muito bem. Então, Silas e Timóteo ficaram lá em... onde era? Filipos, né? Da Macedônia. A última cidade foi Filipos. E agora é que foram a Corinto para se encontrar com Paulo. E Paulo, então, parou de fabricar as tendas, que até quando nós lemos a carta aos filipenses, lá fala como os filipenses enviaram ajuda financeira para que Paulo pudesse se entregar ao ministério tempo integral. Então, aqui diz, né, que ele está pregando e mostrando para os judeus o quê? A Bíblia da Esther fala ao contrário da minha, quer dizer, muda a posição das palavras, mas o sentido é o mesmo. A dela diz que o Cristo é Jesus. A minha fala que Jesus é o Cristo. Mas é a mesma coisa, né? Demonstrando que Jesus é o Messias. Até se existem judeus hoje, em 2023, que pensam que o Messias ainda virá, essa pessoa está enganada, né? Porque o Messias já veio, que Jesus cumpriu todas aquelas profecias de nascer em Belém, né? De ser filho de uma virgem, de morrer pelos nossos pecados. Então, certamente, algumas dessas passagens Paulo usou naquele dia. E os judeus, em sua maioria, lá em Corinto, os judeus aceitaram ou não aceitaram essa palavra? Aqui no início do 6 diz que a maioria não aceitou, né? Aqui se colocaram contra, né? Se oporam, lançando maldições, né? E Paulo, então, sacudiu a sua roupa. Ele falou que caia sobre a cabeça de vocês seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. Agora vou aos gentios. Isso também já aconteceu em várias outras cidades. É quase sempre o que acontece, né, quando Paulo vai para uma sinagoga e prega. Me faz lembrar aqui da passagem, esqueci qual é o capítulo, lá em Ezequiel, aquele capítulo do Atalaia. Não sei se vocês lembram, que fala que o papel do Atalaia, que fica no muro da cidade, quando vem os inimigos chegando, seu papel é de avisar, né? Os inimigos estão chegando, se preparem. Se os moradores da cidade não dão a mínima, o vigia, o atalaia, ele fez o papel dele, ele alertou, né? Então, Ezequiel diz que esse é o papel do profeta,
papel do pregador. Nós avisamos as pessoas, né? A palavra de Deus é essa, né? Jesus é o Cristo, a salvação em Cristo. Se vocês vão rejeitar ou aceitar, aí já é a sua responsabilidade, que eu fiz a minha. Certo? Que é o nosso papel hoje, né? De compartilhar a palavra com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente conhece. Vamos prosseguir. Márcio, gostaria de ler um pouquinho? Pode ler do 7 a 11. Posso? Leamos. Então, Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios, que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Até qual? Até 11, né? Isto. Até 11. Continue falando e não fique calado, pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Muito bem. Obrigado, irmão. Aqui vemos que em Corinto, bastante gente ouviu e aceitou e creu. Muitos foram batizados em Cristo Jesus, se converteram a Cristo. E quando chegamos no versículo 9, o Senhor aparece a Paulo numa visão e temos que lembrar, né, que quando estamos lendo a Bíblia, é mais ou menos como ouvindo uma pessoa conversando no telefone, né? Se nós estamos aqui, tem uma amiga nossa ou um parente nosso no telefone, nós ouvimos o que nosso amigo está falando, mas não estamos ouvindo o que o outro está dizendo. Mas pelos dizeres que a gente escuta, podemos adivinhar algumas coisas do outro lado. Não é? Se a pessoa está alegre ou triste, se está bem de saúde, se está doente, que provavelmente na conversa já vamos descobrir, né? Se ganhou o emprego, se não conseguiu, né? Então, olha o que a gente subentende aqui no versículo 9. Quando o Senhor diz para Paulo: não tenha medo. O que a gente subentende? Se Deus fala para ele, não tenha medo. Ele deve ter ficado apreensivo, né? Quando ele falou o evangelho, o pessoal não aceitou. Exatamente, né? Que alguém fala para mim, não se desanime. Sim. É que eu estou um pouco desanimado, né? Essa palavra é para mim hoje, hein? Essa palavra foi para mim hoje, que eu fui convidar alguém para vir estudar a palavra de Deus e ela falou assim, eu sou kardecista, eu estudo o Evangelho segundo Allan Kardec. Uhum. Mas eu não tenho medo. Então, Não deixe de falar. eu acho interessante que quando eu penso sobre o apóstolo Paulo, eu penso sobre um homem corajoso. Até entre todos os irmãos, praticamente depois de Jesus, parece que Paulo está em segundo lugar, né? Mas até Paulo precisava de palavras de incentivo, né? O Senhor apareceu a ele e falou, não tenha medo. Por que não tem medo? Continue falando, não fique calado. Em primeiro lugar, no versículo 10, eu estou com você. Então, a primeira coisa para Esther continuar firme é saber o que é Esther. O Senhor está com você. Com certeza. E depois ele diz, ninguém vai lhe fazer mal
E aí ele diz, porque tenho muita gente nessa cidade. E nessa última parte, ao longo dos anos, eu tenho visto esse versículo me anima, porque eu penso, se lá na cidade de Corinto, com 500.000 de pessoas, Deus tinha bastante gente lá, aqui no Rio de Janeiro, com vários milhões de pessoas, não sei quantos milhões, 7 milhões, 8, 10, depende qual, se a cidade de Patrícia está incluída nesse Rio de Janeiro, né? Fica a Baixada, acho que faz parte do grande Rio, né? Não é? Então, 10.000 pessoas, 12.000 pessoas, certamente Deus tem muita gente nessa cidade. Então, não é para desanimar. Então, o resultado no versículo 11 foi que Paulo ficou ensinando a palavra de Deus por quanto tempo? 1 ano e 6 meses. Isso, 1 ano e meio. Muito bom. Vamos continuar. Ludmila poderia ler do 12 ao 17? Posso. Então, sendo Galião procônsul na Acaia, os judeus uniram-se num protesto contra Paulo e o levaram diante do tribunal. Diziam: este homem induz o povo a adorar a Deus num modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus: se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas, como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. Galião mandou-os sair do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião absolutamente não interveio. Obrigado. Então, esse procônsul, na minha Bíblia, diz Gálio, a sua fala Galião. Deve ser duas maneiras de escrever. Galião. Mas, de qualquer forma, ele é a autoridade no local e os judeus que não estavam satisfeitos com esse ensinamento de Paulo, falando sobre Jesus, chegaram e acusaram Paulo no versículo 13, que Paulo estava persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Qual lei? De Moisés? Eu creio que seja a lei de Moisés, já que são os judeus que estão falando, né? Então, mas quando falam isso para a autoridade da região, que creio eu que seria um romano, oficial romano, o que ele pensou? Qual foi a conclusão dele? Olha ali no versículo 14, né? Se vocês, judeus, estivessem apresentando uma queixa, falando de um crime, de um delito, aí eu iria me opinar. Mas como vocês estão falando no versículo 15 sobre sua própria lei, né? Sobre questões, vamos dizer, de doutrina, né? De religião, aí ele fala, vocês resolvem seus próprios problemas. Eu não serei juiz destas coisas. Então, aqui vemos mais uma vez como Lucas, que escreveu esse livro, ele usa essas situações para mostrar que os nossos irmãos, como aqui o irmão Paulo, não estão fazendo nada de errado, não estão quebrando nenhuma lei, né? Estão falando sobre Jesus, mas não estão indo contra a lei. A autoridade diz que não vai tratar do assunto. Conseguiu entrar, Luísa? Pois é, eu estava tentando entrar com o computador, não consegui, não está saindo som, eu não estou ouvindo. Mas agora estamos te ouvindo bem. Tá bom.
Nós estamos no capítulo 18 e fomos agora até o versículo 17. Agora vamos ler mais. Patrícia, pode ler do 18 ao 23? Sim, posso. Do 18 ao 23. Paulo permaneceu muitos dias depois disso em Corinto. Então despediu-se dos irmãos e navegou para a costa da Síria, levando Priscila, Áquila com ele. Em Cencreia, Paulo rapou a cabeça devido a um voto que tinha feito. Ao chegar ao porto de Éfeso, ele deixou Priscila e Áquila enquanto ia à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que permanecesse por mais alguns dias, porém ele achava que não podia perder tempo. Eu voltarei se for da vontade de Deus, prometeu ele. E aí partiu de Éfeso. A escala seguinte foi o porto de Cesareia, de onde ele subiu para a igreja de Jerusalém para saudá-la e então navegou para Antioquia. Para ali, Patrícia, por favor, me perdoe. Vamos pegar outro mapa aqui. Bom, primeiro esse que a gente tem visto, porque estamos terminando essa viagem. Então, olha aqui, ele sai de Corinto, vai de navio até Éfeso, de Éfeso, ele fica só um pouquinho, aí ele fala, né? Se Deus permitir, eu voltarei a Éfeso, que Éfeso é outra cidade grande naquela época. Aí o navio vai para Cesareia, aí de Cesareia vai a Jerusalém. E de Jerusalém vai voltar para Antioquia da Síria, de onde começaram. Alguém alguma dúvida aí? Não? Tá. Então, paramos onde? Você leu o 22, né? Pois é. Então, leu o 23 também. Sim. Depois de passar algum tempo em Antioquia, ele partiu e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, em visita a todos os irmãos, animando e ajudando todos os discípulos a crescer no Senhor. Muito bem. Então, é interessante que esse versículo 23, nós temos o final da segunda viagem e o início da terceira viagem. Deixa eu mostrar agora a terceira viagem aqui. Então, que na terceira, ele está em Antioquia, aí ele vai para o oeste, passa na região da Cilícia e passa novamente naquelas cidades onde ele passou na primeira viagem, né? Derbe, Listra, Icônio, ali na região da Galácia, mas a ideia que ele tem é de ir até Éfeso, né? Que esse é o alvo, né? O destino, o objetivo de Paulo nesta viagem. Deixa eu ver se o que nós pulamos aqui. Aqui é basicamente a viagem, né? Não tem muita coisa, só que diz no versículo 19 que Priscila e Áquila ficaram lá em Éfeso. E novamente no 19, na minha tem aquela palavra debater, que Paulo, então, na sinagoga, começou a debater com os judeus. E ele queria, pedindo eles que ficassem mais tempo, não cedeu, mas continuou a sua viagem. Alguém, alguma observação ou pergunta?
Então, se não, Sandy pode ler o restante aqui, do 24 ao 28, o último versículo do capítulo. Sim. Leiamos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Amém. Amém. Então, aqui eu gosto muito desta passagem que fala de Apolo e do casal Priscila e Áquila. Também acho interessante que Lucas, em vez de colocar primeiro o marido, Áquila e Priscila vem na frente, Priscila e Áquila, que parece, né, que nessa parte aí ela está tomando a frente. Ela provavelmente era melhor com as palavras, né, penso eu. Mas vamos voltar e falar sobre Apolo. Quem é esse Apolo? Quais os dons que Deus deu a esse homem? Ele está lá em Éfeso, fazendo o quê? Pregando a palavra. O homem ensinando a palavra. E que mais, Esther? Ensinava bem ou mal? Ele ensinava muito bem. Ensinava muito bem. É. Eu sublinhei na minha Bíblia, aqui na NVI, no final do 24, diz que era um homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras. Exato. Quando entramos no 25, diz que foi instruído no caminho do Senhor com grande fervor. Falava, ensinava com exatidão acerca de Jesus. Então, penso que ele tinha até um dom, né, para pregar, de falar bonito, falar de uma forma que convencia as pessoas, né, um bom comunicador. Porém, né, no final do versículo 25, diz o quê? Tinha uma falha ou algo que estava faltando. Ele só conhecia o batismo de João. Ele somente conhecia, né, o batismo de João. Ele não conhecia o batismo de Jesus. Então, esse casal, Priscila e Áquila, que tinha um conhecimento maior, né, mais profundo, mais exato, chegaram para ajudar esse irmão. Só que eu vejo que aqui o casal também foi, qual seria a palavra? Muito sábio, né? E porque não corrigiram Apolo na frente dos outros. Né? Não falar, você está errado, para de ensinar mentira. Né? Você não sabe o que fala. Não, diz aqui que convidaram Apolo para ir à casa deles e lá sentaram, explicaram, a minha fala assim, no final do 26, explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. E A minha também. eu penso que hoje em dia, muitos que são grandes pregadores, oradores,
se alguém chegasse para corrigir ou ajudar, muitos diriam, eu não preciso de ajuda, quem é você para me ensinar, né? Quem é você para me corrigir? Eu já sei, né? Mas aqui vemos a grande caráter, né, de Apolo, embora um grande orador, com muito conhecimento, ele aceitou essa correção de Priscila e Áquila, e aí, então, 27 e 28, ele continua seu trabalho, mas é um trabalho melhor ainda, né? Que ele está acrescentando informações, conhecimentos, sabedoria para ensinar as coisas certas. E ele diz que ele foi a Acaia, não sei se seria Atenas, não sei exatamente que é Acaia, aquela região, né? Eu não sei qual cidade, mas que diz no final do 27, ele auxiliou muito os irmãos que pela graça haviam crido. De repente até pode ser em Corinto, né? Que Corinto, que aqui ele está em Éfeso, né? De Éfeso está indo para lá. E que ele refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando que Jesus é o Cristo. Provando como? Deus, tchau, Pepezinho, vai com Deus. Voltem sempre. Provando pelas Escrituras, né, que Jesus é o Cristo. Então, deixe o seu dedo aqui, vamos voltar para Lucas 24. Eu sei que já falamos sobre isto, mas quero mostrar outra vez. Lembra o que Jesus fez antes de voltar para o Pai? Jaciara, bem-vinda. Que bom que você entrou. Eu te levei uma surra que consegui entrar agora, quase no final, né? Isso, mas entrou. Já Tá chegou bom, para nos animar. Tá bom, boa noite a todos. Boa noite. Então, Luísa ainda está ouvindo? Acho que ela está resolvendo algo. Sim, você pode ler Lucas 24, do 44 ao 47, 44 ao 47. Sim. Podemos? Um minutinho só. Sim. Do 44 ao 47? Não, melhor até o 48. Ok, leiamos. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Amém. Então, Jesus usou, diz no 44, né? A lei de Moisés, os profetas e os salmos. Pegou passagens lá do Velho Testamento e mostrou que o que ele fez estava de acordo com o que Deus já havia falado por meio dos profetas, o que Moisés já havia falado, o que Davi falou nos salmos. Até a Esther e Jaciara estavam na turma de terça-feira, onde vimos Atos capítulo 2, lá Pedro cita os Salmos de Davi, para mostrar que Davi falou sobre Jesus, que Davi falou sobre uma pessoa que morreu, mas que o seu corpo não sofreu decomposição. E Pedro disse, esse não é o caso de Davi, que Davi morreu e acabou. Então, Davi estava falando sobre outro, sobre Jesus, que morreu e ressuscitou. Né? Sim.
Então, esse é o Jesus que nós seguimos. Então, Jesus deu esta aula enquanto ainda estava na terra, e os irmãos pegaram bem, e uns passaram para outros. Então, Apolo está fazendo a mesma coisa lá, em Atos capítulo 18. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não separei antes da aula, que nós temos uma folha que mostra essas profecias. Ver se eu consigo achar aqui. Agradeço a paciência. E se eu não achar logo, eu vou colocar no grupo depois, mas... não achei, não. Mas eu creio que muitos de vocês lembram que nós temos uma folha que tem uma coluna, as passagens do Antigo Testamento, no meio de que se trata, e do outro lado o cumprimento. São quase 30 ou 40 profecias, né? Jesus cumprindo todas aquelas profecias. Eu coloco no grupo logo depois. Mas eu creio que é isso que Apolo está fazendo aqui em Atos 18, é o último versículo, né? O 28. Provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Então, o que mais chamou sua atenção nesse capítulo hoje? O trabalho de Paulo em Corinto, essa parte diante do procônsul da Acaia, o casal Priscila e Áquila, ou Apolo. O que mais chama a sua atenção? Sim, Holly. Não, você abriu e fechou. Agora pode. O fé está espelhando, não? Primeiro começou com Paulo, depois encontrou Priscila, e continuou e aquilo, e depois Apolo. Tem uma corrente, né? Vai crescendo, crescendo, crescendo. Sim. Até agora, não? Isso. É um milagre. Um dia chegou até a gente, né? Exatamente. E aqui estamos. Graças a Deus. Até tem uma passagem aqui que eu achei interessante, né? Apolo foi, como é que é? No final do 27, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Né? Se temos essa crença, é porque foi pela graça de Deus que chegou até a gente. Obrigado, Roda. Quem mais gostaria de comentar o que vimos aqui hoje? Eu gostaria. Sim, Ludmila. A mim chamou muita atenção, que sempre chama atenção, quando, em relação a quando o Senhor aparece, né? Quando ele vai dar força para o Paulo não desistir. Então, a fraqueza humana que às vezes pensa, né? A nossa fraqueza que às vezes quer parar, quer desistir, e o Senhor, ele vem sempre em socorro, né? De quem está junto dele. Então, quando ele fala, não tenhas medo, continua a falar, não te cales, estou contigo. Eu levo muito isso na minha vida. Isso me chamou muita atenção. Como eu disse, ao longo dos anos, é uma passagem que tem me animado. Que eu penso que, se Paulo precisava de ânimo, a gente também precisa. E se Deus estava com Paulo, Deus também está com a gente. Eu acho isso muito bonito. Muito. E ele completa, ninguém te porá a mão para fazer mal. Eu acho assim,
é uma fortaleza, né, nas Isso. nossas vidas. É uma grande promessa, que essa promessa nos dá força, com certeza. Obrigado. Eu queria só complementar o que a irmã falou. Eu acho que Deus, naquela época, como ele já falava com outros, né, com outros irmãos, ele apareceu para falar com Paulo. Hoje, nós não vemos Deus cara a cara, mas nós temos os irmãos que, na hora da nossa dificuldade, na hora que a gente precisa de um apoio, a gente tem um irmão, né, para ligar, para falar, porque como a gente está mais próximo, a gente vê que os irmãos eles estavam muito distantes uns dos outros. Então, era mais difícil de você buscar uma palavra direto de um irmão, né? Uhum. Como Paulo estava longe, aí 90 quilômetros distante dos outros irmãos, Deus veio ao encontro dele para que não deixasse ele desanimar, né? Porque meu modo de ver, eu entendo assim, que naquele momento ele devia estar muito desanimado mesmo para Deus vir até ele e dizer, não, continua, eu estou contigo, né? Vai em frente, porque eu estou com você, né? Então, é isso aí. No nosso caso, hoje, a gente tem aqui o irmão Léo, que se qualquer hora do dia ou da noite que ligar para ele, pedindo uma palavra, está ele aí para nos animar, e todos os irmãos que participam aqui. E essa palavra também, né, Márcio? A gente tem a Bíblia, né? Isso aí, tem a palavra em mãos. Tem mais quer falar? Sim. No capítulo 10, quando ele diz que estou contigo e ninguém ousa fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade, é que se você passar a mensagem para alguém e não aceitar, tem outros povos querendo ouvir, não é isso? Sim, eu penso que é isto. Tá. Então, do meu entendimento está certo. Até, acho que eu já falei com alguns aqui que quando eu viajo e as pessoas me perguntam sobre a nossa cidade, como está o Rio, como está o trabalho lá, eu costumo brincar que o Rio tem muitos peixes no Rio. Tem bastante. Então não falta trabalho, né? Patrícia? Então, irmãos, eu estava aqui analisando, né, o versículo 5 e o versículo 7. O versículo 5 mostra lá que Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, né, dando testemunho aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas aí tiveram alguns judeus que ficaram contra, né? Então, Paulo provavelmente ficou um pouco chateado com isso. Aí no versículo 7, nesse versículo 5, no versículo 5, eu acho que ele teve uma frustração, mas no versículo 7, ele teve uma alegria também, porque a família, né, do Crispo, o líder da sinagoga, e o líder também se converteram. E eu acho que é uma grande alegria, né? Quando a pessoa semeia a palavra e aquela palavra dá o fruto que a gente deseja, e Deus falando com ele, para ele não ter medo, porque eu acho que ele estava no caminho certo. Uns vão aceitar, outros não vão, mas tem que continuar, tem que perseverar, né? E uma coisa que me chama muito a atenção, até hoje, né, em todos os sentidos, principalmente em Atos, é quando a palavra era pregada, imediatamente as pessoas aceitavam, né? A maioria das pessoas aceitavam, se batizavam, e hoje, no nosso tempo, é muito difícil a gente ver essa conversão assim tão instantânea, né? E eu sinto falta disso, eu sinto falta. Eu acho que as pessoas devem abrir mais o coração para Cristo nesse sentido. Temos que ter perseverança, não é? Perseverança, é verdade. Para seguir a Cristo, realmente estamos na contramão. Eu vejo que tem a parte até da ciência, né? As pessoas pensam que sabem mais, que quem segue a fé é uma pessoa que, né, não conhece, né? Não tem cultura, talvez. Também aquela parte de acham que a vida do mundo dá mais alegria, né? Que para seguir a Cristo você abre mão da vida boa. Então tem muitas coisas que
levam para o outro lado. É E nós temos que verdade. perseverar na verdade para a pessoa enxergar que a verdadeira vida está em Cristo, que Ele é o caminho, a verdade. E a verdadeira esperança, né, irmão? Sim. Porque as pessoas, por mais tecnologia que exista, por mais facilidades de comunicação que exista, a gente percebe muita gente sem esperança. Muita gente sem esperança, pessoas sofrendo de ansiedade, de várias síndromes, porque realmente falta Cristo, né? Sim. Falta Cristo. Sim. E a esperança é só no Senhor, né? A esperança só em Jesus, só nele. Muito bem. Então, se Deus permitir, na próxima aula, será capítulo 19, e vai focar especialmente em Éfeso. Éfeso, uma grande cidade naquela época, e graças a Deus, lá também Deus há de realizar uma grande obra. E também é interessante, quando estamos estudando Atos, estamos encontrando essas cidades que depois recebem cartas, né? Que nós temos na nossa Bíblia, 1º e 2º Coríntios, Efésios. Então, tudo se encaixa. Então, é interessante. Então, vamos orar para encerrar essa parte e depois teremos nosso tempo para pedidos e agradecimentos. Pai amado, nós acabamos de falar sobre o Senhor, como o Senhor é nosso socorro, como o Senhor nos dá esperança, como o Senhor oferece vida verdadeira. Continue, Pai, nos animando, nos ajudando no nosso dia a dia, que nós possamos ser seus filhos neste mundo, servindo ao Senhor com alegria, com perseverança, mesmo quando pessoas rejeitam sua palavra, como a irmã Esther acabou de falar, que nós possamos continuar sabendo que tem outras pessoas ali que terão corações abertos, e até aquela pessoa que rejeitou hoje, daqui a um mês ou daqui a 5 anos, pode ter um coração aberto e se converter ao Senhor. Obrigado, Pai, pela maneira que o Senhor trabalha em nossas vidas, pela graça que o Senhor nos deu, por essa oportunidade de sermos seus seguidores. É nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, deixa eu parar aqui a gravação.